jovem, teve toda a responsabilidade, ainda que de filha mais nova, porque tinha os seus irmãos e o seu pai durante algum tempo dependente de você, mas chegou um momento em que as coisas começaram a mudar drasticamente, mas no sentido de projetos de vida. Sim. Você deixava de ser a filha, única e exclusivamente a filha, com sonhos, com desejos, mas com toda a responsabilidade de dentro de casa, para construir um projeto que hoje recebe homenagens, que hoje tem toda uma importância aqui para a nossa região, principalmente por conta dos imigrantes. Você parou no ônibus que você encontrou uma haitiana, uma jovem de 20 anos. De 20 anos, Júlia Meve, no país dela. Inclusive, se ela estiver, com certeza está nos acompanhando agora. Eu quero repetir mais uma vez que ela mudou a minha existência para sempre e eu jamais, independente do que eu faço, deixo de fazer, eu farei justiça à importância que essa mulher tem na minha vida. E eu estava ali tentando, aquele tédio, voltando do trabalho, cabeça vazia, era um ano de disputa eleitoral, então estava jornalista fervendo, né, Curitiba, tá, e eu falei, vou entrar na minha caixinha do nada. Na minha caixinha do nada eu ouvi alguém falando em francês do meu lado, e a gente começou a conversar e eu tentando aprender as primeiras palavras. Eu tinha o cabelo bem alisado, chanelzinho. Eu acho que eu nem desconfiava que eu tinha origem africana na época. Eu acho que os produtos davam conta de me convencer ao contrário. E a gente começou a conversar, descobrimos que tínhamos filhos. Nesse intermeio, nesse meio tempo, eu tive um filho biológico, Daniel, que está com 9 anos hoje, completa 10 anos exatamente juntamente com a embaixada. E a gente tinha filho, começamos a conversar ali sobre amenidades e tal. E aquela amizade durou umas 2 ou 3 semanas, as aulinhas de inglês ali no final da redação. Um dia ela perdeu o ônibus, passou pela emissora que eu trabalhava, falou, vamos embora juntas. Então vamos. Aí a gente teve tempo de conversar melhor. E ela me voltou chorando aquele dia, meio chateada e tal. E eu fui descobrir que ela trançava cabelos na rodoviária para poder levar esse mantimento para casa. E a cliente havia faltado, alguma coisa assim teria acontecido e ela não conseguiu levar esses proventos para casa. E eu acalmei ela, falei, não, peraí, vamos continuar aqui nossa aula de francês, eu passo na sua casa, você faz um trançado no meu cabelo e eu te dou dinheiro e está tudo certo e a gente se resolve. Quando eu cheguei lá, aí eu conto que foi o primeiro tapa na cara que eu levei da vida. Ela protegia outras 3 ou 4 mulheres vítimas de violência na casa dela. Todas haitianas? Todas haitianas. Ela não tinha cama suficiente para essas mulheres dormir, não tinha comida suficiente, não tinha vida suficiente para dignidade nenhuma. A minha consciência pesa tanto que eu falei, cara, eu estou com vontade de rasgar os meus diplomas porque eu sinto que eu não fiz nada ainda por esse universo, por essas mulheres. E eu já vivia numa cidade com, na época, 4.500 migrantes e eu sequer tinha percebido a presença deles. Eu ia no mercado, voltava, entrava na minha casa como se eles não existissem, porque a vida moderna nos exige que às vezes você não saiba quem é o seu vizinho, né? E quando eu vi aquela situação, eu falei, vou parar aqui e vou tirar aí uns 2, 3 dias de folga que eu tenho e vou tentar organizar a vida delas, vou montar um enxoval rápido, vou ver se eu consigo entrada no mercado de trabalho, ensinar o português e assim por diante. Ninguém me contou que duraria a vida inteira e que daqui a pouco seriam 60, 90, 120 mulheres. Então eu faço um primeiro chá de bebê solidário, inclusive anunciado por vocês, até hoje agradeço. Foi o primeiro evento da Embaixada Solidária. A gente consegue 36 enxovais naquela primeira tentativa. Nesse bazar. O detalhe é que até o final do mês os enxovais foram, não tinha mais. Então eu entendia que estavam nascendo muitas crianças. Havia uma necessidade muito grande desse serviço. E desse serviço eu descobri que elas não faziam pré-natal, que não sabiam falar português, que não tinham trabalho e que existiam os homens também. Eu estava lidando com mulheres, mas existia uma comunidade de homens, de crianças, que as crianças tinham dificuldade de inserção na sala de aula, na educação. Falei, eu vou reunir alguns dos meus amigos, alguns familiares, a gente vai dar conta disso. Vamos, colocar todo mundo aqui, vamos ver o que dá. O que a tua rede dizia nesses movimentos que você estava fazendo? Parecia loucura. Parecia loucura porque eu estava... eu nunca me esqueço disso.
eu estava com um africano tentando fazer compras no supermercado, ele falando em árabe e eu em português, e ele queria um pedaço de carne de boi. E ele olhou, claro, o pedaço mais bonito. Eu dava meio quilo. E eu convencendo ele que o outro pedaço de carne ele poderia levar 12 quilos da mesma da carne. Era mais barato. Era mais barato. Claro. Então ele podia fazer tudo isso. Aí eu perguntava com quantos ele morava, ele contava todos os dedos pareciam poucos. E isso começa, né? Então começa toda essa história. Então as pessoas imaginavam que era loucura. Eu também não levei muito a sério. Como é que você leva a sério um negócio de você se comunicar com pessoas que são de qualquer outro ponto do mundo? Quando você está falando, a gente está vendo imagens aqui de uma das atividades realizadas por vocês ali na Embaixada Solidária, e dá para ver mesmo a quantidade, né, de homens, mulheres e de parte da sociedade também que comprou a sua ideia. Nem sempre foi assim, né? Você está relatando para nós aqui, Sim. Claro, fragmentos, recortes das suas atividades junto a eles, mas você enfrentou dificuldade de preconceito. Muita dificuldade de eu ter que justificar que eles existiam, dizer assim, eles trabalham, têm carteira registrada, mas havia uma invisibilidade tão grande e eu não culpo as pessoas. Eu compactuei com essa invisibilidade tantos anos, eu não havia percebido a presença deles. E o preconceito era assim, às vezes as pessoas arrumavam uma sacola de doação e o que acontecia? Você trabalha com o quê? Com criança? Eu trabalho com migrantes, com pessoas que vêm de outros países. Então eu não vou permitir que você leve essa doação. Então, aos poucos, foi precisando dar rosto, foi precisando contar histórias dessas pessoas e, de repente, algumas pessoas começaram a acreditar nessa causa, começaram a não me dizer não. Então, primeiro foram as amigas mais próximas. Você acredita que Toledo, por ter, né, a Embaixada Solidária, a xenofobia, de alguma forma, ela tenha, não vou dizer diminuído, mas você percebe um movimento diferente? Totalmente diferente. Semana passada eu estava em Ampere fazendo uma palestra. Eu tenho ido às cidades, os 399 municípios do Paraná, falar de empregabilidade, falar de nenhum país se desenvolveu sem importar mão de obra, sem passar pelo que nós estamos passando. Nós estamos numa realidade em que nós estamos ofertando 12 mil vagas de trabalho e não tem quem vá trabalhar nas fábricas. Então, todo país desenvolvido, aí lá em 2020, eu paro de discutir socialmente, não é paro, eu estanco e começo a discutir economicamente a situação, porque ela não é só social, ela também é econômica. Para você ter uma noção, numa pesquisa recente, pelo menos um turno das cooperativas do estado do Paraná iriam parar se não tivesse a mão de obra migratória aqui. Então, em algum determinado momento, foi muito difícil. Em Ampere, eu contava semana passada dizendo assim, os primeiros trabalhos que eu conseguia, que eu não, né, essas pessoas, já em Embaixada Solidária, eu tinha que ir no gerente de RH pessoalmente e praticamente implorar para que ele desse a primeira oportunidade. E aí eu tinha que ficar pertinho dessa pessoa para dar tudo certo, para que a partir dele pudesse contratar outras pessoas. Hoje a gente tem uma realidade que na Embaixada Solidária nós temos filas de empresas procurando por esta mão de obra. Então, assim, agradecer a sociedade de Toledo, do oeste do Paraná, porque ouviram o que a Embaixada, o que muitas outras entidades disseram, acreditaram nisso e abriram as suas portas. Até porque, de nós todos aqui, não escapa ninguém que não seja migrante. De alguma forma, você está no processo migratório. Eu quero falar com você sobre... Eu vejo como ascensão desses imigrantes, mas a gente ainda tem muitas dificuldades, inclusive relacionadas ao respeito, ao acolhimento a eles. Mas antes, eu tenho outro recado aqui para trazer para os nossos telespectadores. Eu vou falar para você que está aqui na nossa região, mas que está afim ali de sair da rotina, né? Precisa descansar um pouquinho, para isso precisa de um lugar confortável, ideal para você e para sua família. Estamos falando do Maestro Termas Parque Hotel. Quer sair da rotina e ir para um lugar confortável e apropriado para você e sua família? Conheça o Maestro Termas Park, um hotel fazenda localizado em Francisco Beltrão. O Maestro Termas traz a melhor comida regional, águas termais, bela paisagem e uma oportunidade para as crianças entrarem em contato com a natureza. Entre em contato através do 46 3520 1000. Maestro Termas. Aqui, seus momentos são inesquecíveis.
Termas Parque Hotel, pertinho aqui, ó, 46 é o telefone, o código de área, o telefone é o 3520.000. Viva momentos incríveis. Eu vou tocar num tema, Sim, ou num ponto que pode ser espinhoso, dependendo do ponto de vista, Edna. Mas a gente está falando da Embaixada Solidária, que veio para trazer recursos, né, para organizar a vida dos imigrantes, especialmente de Toledo, mas a gente sabe que você está ligado em todas as cidades da nossa região. Inclusive, nós tivemos aquela situação terrível lá onde nós tivemos a explosão de parte da cooperativa da Cevale. Como proteger essas pessoas, Edna? Porque, infelizmente, nós vivemos nesse mundo capitalista que tem muitos vícios. E muitos vícios, principalmente ainda resquícios de escravidão, do trabalho escravo, do aproveitamento de situações de fragilidade de alguns núcleos. E esse grupo, né, esses imigrantes, que tipo de situações dentro disso eles sofrem? E como é feito todo um trabalho de proteção mesmo a eles? Dinei, é um ponto nevrálgico, necessário. E agora que nós superamos os primeiros episódios de xenofobia, de desrespeito, a gente precisa automaticamente ir para um nível 2 dessa conversa, que vem as fragilidades de um processo migratório forçado. O que nós estamos falando aqui hoje é processo migratório forçado. Ele é diferente de um intercâmbio em que a pessoa vai para outro país para estudar com recursos garantidos. Um processo migratório forçado é quando já foi tudo, deu. Seja politicamente, seja por qualquer episódio da natureza, por fome. Você é obrigado a sair da sua pátria, às vezes nem com o seu documento, e migrar Deus sabe onde. Nem todos eles escolheram o Brasil. Muitos deles foram forçados a migrar para o Brasil porque tem uma legislação ali que é possível. Então você entra onde dá e aonde resguarda a sua vida. Essa população, na sua grande maioria, que a gente não vai colocar uma regra para todos, mas na sua grande e expressiva maioria, ele vem em total fragilidade. Primeiro, pode ser uma pessoa indocumentado. Você não consegue provar que você é você, porque um refugiado pode entrar nessa circunstância dentro de um país, até porque ele tem direito de resguardar a sua real identidade para que ele possa ser aceito e seguro em outro país. Nós estamos falando em mulheres que migram e crianças que migram e que às vezes não têm o dinheiro para migrar. Ele vai depender de um coiote, aí nós estamos falando sobre o tráfico de pessoas, sobre o contrabando de imigrantes. Essa foi uma pauta em que eu enfrentei muita dificuldade em Toledo para que as pessoas entendessem, não só Toledo região. Hoje a gente tem, inclusive, um comitê que trabalha exclusivamente isso dentro da cidade de Toledo. Gostaria, inclusive, de mandar um abraço a todos os integrantes, mas nós temos um grupo que mensalmente, diariamente, discute essas questões. Nós temos situações voltadas à fome, nós estamos recebendo população, em especial de Venezuela e Haiti, que vem numa desnutrição muito forte. É aquela pessoa que o arroz, o feijão e a carne já não resolve o problema dela. Ela vai ter que ter suplementar algo altamente proteico. Nós temos na nossa sociedade pessoas que podem estar em cárcere e você não percebe. Não é mais aquela imagem do tráfico de pessoas, da moça que se deslumbrou, bonita, que vai ser modelo, etc. Simplesmente, às vezes, ela quer uma vaga na nossa indústria. E é por isso que ela está vindo para cá, para garantir 3 refeições por dia. Agora eu te pergunto e faço um questionamento para você que está em casa, porque tem a ver com todos nós. É muito você querer 3 refeições por dia, escovar os seus dentes com água potável pela manhã? Então, qual é a capacidade de julgamento que eu tenho quando uma mãe com 4 filhos pequenos, as pessoas me perguntam sempre, Edna, você já passou fome? Eu nunca passei fome, eu já passei muito perto da fome, eu já ouvi rumores de fome. Sabe quando você é pequeno, que você sabe que não pode comer na casa do coleguinha porque pode fazer falta para a família dele? Isso é fome também, isso é memória de escassez que você tem. E agora, se nós fizermos aí um feedback das nossas vidas, quantos adultos hoje sabiam que não pode comer um pão na casa do coleguinha porque o pão pode fazer falta para essa família? Então, assim, nós crescemos, talvez não todos, mas grande parte da população, nessa escassez. Imagina para quem cresceu na fome, para quem sabe que um pedacinho de manga verde com sal pode fazer diferença. E se a gente for voltar mesmo nos primórdios do Brasil,
Todos nós somos imigrantes, todos nós tivemos alguém lá que veio antes, que passou por tenras dificuldades, por situações tão difíceis quanto essas que nós estamos retratando aqui. Estamos hoje discutindo. Novamente na palestra semana passada, quando eu ouvi um depoimento de uma família alemã cuja mãe precisou tirar o colar de pérolas do pescoço e trocar por 2 pães para que os filhos fizessem o translado. Então, assim, o nosso barco pode ter características diferentes, mas nós estamos num barco em que essa escassez está aqui. Então, sim, tem a fragilidade do tráfico de pessoas, tem a fragilidade das pessoas que são levadas para prostituição, para adoção irregular, e tem quem vive aqui em situações muito insalubres, né? Então a gente tem que estar atento com o trabalho análogo à escravidão. A gente precisa ensinar o português, porque se essa pessoa for em algum momento vítima, ela tem o poder de denunciar. Imagina você sofrendo uma situação dessa e não tendo condições dignas, né? Então, lá na embaixada a gente tem a confecção da boneca Geraldine, que vem sem a boquinha, para denunciar todas essas fragilidades. Quando você não consegue acessar a saúde, quando você está doente, passa por uma intempérie dessa, graças a Deus, e há muito movimento, e há muitos voluntários, porque assim, muitas vezes eu apareço com a linha de frente da embaixada, mas lá tem 30, 40 pessoas, né? Estive adoentada essa semana, aliás, vamos dar um aviso para o pessoal, cuide com a dengue, passei por isso, foi terrível, estou me restabelecendo até agora. Gente lá à disposição para fazer esse atendimento. A casa de todos os povos é a Embaixada Solidária. Lá é um território onde sempre tem uma comida quentinha, um agasalho. E o que mais? Vocês vivem para dar as coisas? Não. Nós vivemos para acreditar em recomeços. Se é um prato de comida que você precisa para recomeçar, você vai ter. Sem contar com a gratidão, né? Porque quando a gente é muito bem recebido, onde quer que seja, você nutre